Vejo homens como árvores se mexendo para cá e para lá. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22, começa assim. O assunto é a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos dos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Queridos, irmãos e irmãs, se o Senhor não desse uma visão para nós, jamais teríamos condições de ver a glória de Deus, a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus Pai em Cristo. Em Cristo. Por quê? Porque João 1,18, a palavra do Senhor diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olhando ao Senhor Jesus Cristo, que olhos veem o Senhor Jesus Cristo? Que olhos que podem ver o Senhor Jesus Cristo? É aquilo que Efésios 1,18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, do chamamento de Deus com relação às pessoas. Deus chama as pessoas. O primeiro chamado que recebemos foi o chamado para sermos unidos a Cristo lá na cruz. Em João 12:32, o Senhor Jesus Cristo diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Cristo nos atraiu no seu corpo. A primeira visão que ganhamos é a visão de que Cristo tinha nos atraído no seu corpo na cruz. Ele, Jesus Cristo, já tinha nos aceitado no seu corpo, para que na morte dele, não seria dele aquela morte, mas seria a nossa morte para a vida condenada, que nascemos com ela, a vida de Adão, a natureza de Adão, o pecado. Essa é a primeira visão que o Senhor Deus deu aos cegos. Nós éramos cegos e sempre fomos trabalhados, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós enxergamos a Deus Pai vendo o Senhor Jesus Cristo pela iluminação do nosso coração, pelo Espírito Santo. E assim, nós vamos vê-lo. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo pela iluminação do nosso coração, pelo Espírito Santo. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo nos atraindo no seu corpo na cruz para que pudéssemos experimentar a nossa morte para o pecado, a nossa morte para a condenação. E quem viu isto e foi convertido pelo Espírito Santo, que revelou para cada um de nós que nós estávamos mortos para Deus e, portanto, uma vida morta para Deus é uma vida eternamente separada de Deus. E jamais entraríamos no céu e nem veríamos o reino de Deus, porque João 3,3 diz: se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele torna-se visto, torna-se realidade para cada um de nós quando o nosso coração é iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Nós éramos cegos no nosso entendimento e vivíamos, olha só que a palavra do Senhor nos ajuda nisto, Efésios 4, versículo 18, ele diz, vamos no versículo 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Cometendo toda sorte de impureza, colocando em prática a sua natureza de Adão, sua natureza condenada, sua natureza pervertida, a sua natureza contrária à natureza de Deus, aos planos de Deus, mas nós não enxergávamos. Por quê? Porque o Deus desse século cegava os nossos entendimentos. Não tínhamos a iluminação, a experiência da visão que o Senhor Jesus deu àquele cego, é a nossa experiência. Nós começamos a enxergar como vultos, enxergar a obra de Deus não muito clara. Poderíamos sim já estar sendo levado a um descanso a respeito das verdades eternas de Deus, que para nós era tão resplandecente, tão verdadeiro, tão grande, tão imenso, tão misterioso. Nós não enxergávamos e ainda nós não enxergamos claramente, mas um dia nós vamos enxergar claramente as verdades eternas pela iluminação do nosso coração, iluminação progressiva. Cada vez mais, nós conhecendo o Senhor e o Senhor se revelando a nós, mostrando para nós quanto Ele nos ama, quanto Ele se dedicou e entregou em favor de cada um de nós, em nossos delitos e pecados Ele nos deu vida. Mas como nós vamos ver isto com os olhos do coração se não formos iluminados pela experiência do novo nascimento? Crendo na nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo e uma troca de uma natureza perdida para uma natureza agora achada, uma natureza morta para Deus, agora viva para Deus, uma vida escrava do pecado, agora libertos do pecado e servos de Deus. Maravilhoso! Tudo isso é de graça, mas é necessário que tenhamos visão espiritual. Ganhemos esta visão que esse rapaz teve, essa pessoa teve. No livro de Marcos,
A primeira vez, primeiro encontro, ele não enxergava as pessoas claramente, ele enxergava como árvores, mexendo para cá e para lá. A nossa visão também das coisas de Deus ainda continua assim, mas aquele que iniciou em nós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Começou, está enxergando alguma coisa? O que você vê, o Senhor Jesus Cristo diz. E se ele perguntasse para mim e para você, o que você tem visto a meu respeito? O que você tem experimentado e tem tido clareza a respeito da sua fé, da esperança, da vida eterna, do seu perdão, das misericórdias do Senhor sobre a sua vida? O que você tem visto? E tem refletido no seu viver diário? Uma esperança eterna, de verdade, algo concreto, de verdade, até palpável, não humanamente, mas palpável espiritualmente, é tão real, tão vivo. A palavra do Senhor diz, no Salmo 36, versículo 6, ele diz: Tu és o manancial da vida, na tua luz eu vejo a luz. Se a luz de Cristo não se revelar a nós, não acender na nossa vida, os nossos olhos não enxergarão, nossos olhos do coração, iluminados o coração, nós não vamos ver as realidades espirituais expressadas através do Filho amado que nos amou de tal maneira. Esse Filho Santo que nos aceitou, sendo nós pecadores perdidos e desgraçados, sem rumo aqui, sem direção, vivendo uma vida alheia à vida de Deus. Pela dureza do nosso coração, nós não vamos enxergar que lá na cruz fomos atraídos e o nosso coração duro de pedra foi substituído pelo coração de carne. E foi colocado em nós o novo Espírito. O Espírito Santo. Antes nós não tínhamos o Espírito Santo. O Deus Espírito Santo nós não tínhamos. Porque ainda não foram abertos nossos olhos. Mas da primeira vez ele enxergava homens como fosse árvores se mexendo. Mas a segunda vez, o toque do Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus tem que tocar na nossa vida? Uma vez, duas vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, para que possamos enxergar claramente e responder aquilo que esse cego teve a experiência com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, o Senhor Jesus novamente, ele expôs as mãos, os olhos, e ele passando a ver claramente, com o coração iluminados. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, maravilhoso, mas a verdade, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos ter plenamente a perfeição de tudo lá no céu. Aqui nós vamos caminhando, sendo trabalhados, sendo amadurecidos, sendo aberto os olhos do nosso coração. Eu abro meus olhos assim porque fisicamente parece que eu vou enxergar mais. Mas a questão é interior do coração. É lindo esse texto, mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Aquela luz de manhã, você acorda bem cedo, está escuro, mas vai clareando. Daqui a pouco você vê perfeitamente. Você tinha os olhos bons, mas por causa das trevas você não enxergava. Nós não, nós tínhamos um olhar, um olho interior cego, completamente cego, mas o Senhor se revelou a nós. E foi. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, foi brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Até vermos, nós vamos ver face a face, de verdade, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo lá no céu, lá na eternidade. Porque aqui ainda nós vemos meio obscuro, ainda não é muito claro para nós
muitas coisas espirituais. Não, muitas vezes nós até cobramos de nós mesmos uma experiência madura com relação às coisas de Deus. Quantas vezes, e esse texto também em 2 Coríntios 3, versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, como tirasse a venda, e nós pudéssemos enxergar, ver, contemplar. E é necessário que contemplemos a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele, a dedicação dele, a entrega dele. Entregou a sua própria vida. Ele falou, ninguém tira essa vida de mim, eu espontaneamente a dou. Aleluia. E ele deu e revelou para mim e para você. E nós, pela iluminação dos olhos do nosso coração, nós vimos o Senhor glorioso. Estamos vendo o Senhor glorioso. E nós queremos vê-lo ainda com mais clareza, o Senhor glorioso, poderoso. E ele diz a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Santo. Aleluias. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Louvado seja o Senhor. Deve ter um desejo ardente em nossos corações, depois que Ele abriu nossa visão e nos fez ver que nós fomos crucificados com Ele, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Nós éramos, já não somos mais nós, porque estamos crucificados com Cristo e vivam não mais eu, vivemos não mais nós, mas é Cristo que vive em nós. E a vida que agora nós estamos vivendo nessa carne, vivemos pela fé do Filho de Deus, pela essa união, pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, justamente por mim. Ele me aceitou justamente quem eu sou. É muito amor, é muita misericórdia, é graça sobre graça. Você é um aceito, você foi aceito, você é um aceito. Mas ele recusa e nos deixar continuar vivendo a vida de pecados que vivíamos. Por quê? Porque ele nos substituiu. A vida de pecado por uma vida santa. Filho do diabo, filho de Deus. Caminhando para o inferno, agora estamos caminhando para o céu. Fomos aceitos. Aleluias. Aleluias. Você crê que você foi um aceito no corpo de Cristo na cruz? Você crê que você morreu com Cristo e foi ressuscitado juntamente com Cristo? E agora Cristo é a sua vida? Então você pode dizer, quer eu viva, quer eu morra, quer vivendo, quer morrendo, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Porque Ele me aceitou. Amém e amém. Faça o seu comentário se você quiser.